Está prestes a chegar ao Futebol Clube do Porto mais um reforço vindo da Arábia. À imagem do que aconteceu com Gabri Veiga, o presidente André Vilas-Boas vai ser suspenso de forma surreal e alguns internacionais já chegaram ao Porto, mas tiveram um dia de folga. Isto e muitas outras novidades, mas vamos por partes. Começando por esse castigo ao presidente do Porto, André Vilas-Boas, é quase certo que ele vai ser suspenso. A queixa contra ele foi feita pelo Sporting, porque ficou incomodado com as declarações que o presidente do Porto fez sobre arbitragens, o que é impressionante, porque se há coisa que o presidente do Sporting faz é falar de arbitragem. Inclusive, as declarações do Vilas-Boas, e que tanto incomodaram o Sporting, foi quando ele se queixou que o Sporting condiciona muito a nomeação dos árbitros, critica tanto o Tiago Martins que depois ele não é nomeado para jogos, para clássicos, e são nomeados outros vídeo-árbitros que têm classificações más e que são premiados quando não deviam. E isto aqui incomodou o Sporting porque acha que nunca fez isso. Quem sabe, quem acompanha o futebol português, sabe perfeitamente que se há quem fale de arbitragem é o Sporting. E o presidente do Sporting fala muito mais que o do Porto. Tanto que as declarações do presidente do Porto causaram estranheza, porque ninguém estava à espera, ninguém conhecia esta faceta dele. Aquilo que eu dizia, ele mudou de estratégia, foi uma espécie de murro na mesa, porque o Porto vem sendo prejudicado desde o início da época. Eu acho que a época passada não foi tanto, ou não se notou tanto, porque foi uma época lastimável a nível desportivo, meio que passou despercebido, e o próprio Vilas-Boas também achava que não tinha condições para estar a falar numa altura em que a equipa estava mal. Mas ele continuou com a mesma estratégia, porque a estratégia, a visão desta direção é manter a paz no futebol, é tentar construir mais sucesso para o futebol português, com aquelas ideias que depois, posteriormente a essas declarações mais corrosivas, o Vilas-Boas trouxe desde a Liga Ibérica, desde subir Portugal no ranking da UEFA, desde trazer melhores jogadores, desde os direitos televisivos, muitas ideias que o Porto queria implementar aqui, mas como disse Vilas-Boas, os presidentes não se conseguem nem ver e fica aqui provado. É uma sequência de castigos e de queixas, e o engraçado é que o Sporting mete-se aqui no meio quando tudo isto foi disputado pelo Benfica, pelo Clássico, não tinha nada a ver com o Sporting meteu-se no meio. Não sei se também não é um bocado complexo aqui de inferioridade do Sporting, a dizer que também está na luta pelo título, como se falar de arbitragem e fazer queixas tivesse alguma coisa a ver com lutar pelo título. Mas então tudo isto começa com as declarações do Vilas-Boas, também com a queixa do Porto. O Porto avançou com a queixa mesmo, formalmente, contra o Pavlidis, já está a ser analisada. O Pavlidis parece que já recebeu a notificação de que pode vir a ser suspenso, e o Benfica decidiu responder. Como eu tinha dito aqui, o Benfica fez um vídeo nas redes sociais com uns 8 ou 10 lances que dizem eles ser muito graves do Clássico, só que não fizeram queixa de nenhum. O prazo passou, e agora que o prazo passou, o Rui Costa diz que vai avançar com uma queixa numa jogada ao minuto 77, que parece que o Varela fez uma entrada dura sobre o Sudakov, viu o cartão amarelo, que é impressionante, mostra que o árbitro viu e realmente agiu, ao contrário do lance do Pavlidis, que passou completamente ao lado, o árbitro nem sequer viu e o vídeo-árbitro nem sequer interrompeu o jogo, nem sequer houve cartão amarelo sequer para o Pavlidis, e portanto aqui é diferente, a questão é diferente, e o engraçado é que o Benfica deixou passar o prazo e agora é que diz que vai fazer queixa, o que é um pouco estranho. Mas o Benfica aqui não quis então ficar atrás e vai avançar também com uma queixa contra o Varela, esta aqui com menos credibilidade porque deixou passar muito tempo, mas continuamos aqui nesta guerra e há aqui muitas queixas, muitos castigos, há outros também, mas eu focava mais nestes, que seria o do Porto sobre o Pavlidis, que se materializou mesmo, o do Sporting contra o Vilas-Boas, que vai fazer com certeza que o Vilas-Boas seja suspenso, isso é quase certo. E depois há outras queixas do Porto contra a APAF, enfim, outras queixas do Benfica, do Sporting, mas acho que essas são as principais, e acho que esta do Benfica, de querer responder só para responder na mesma moeda. Confesso que eu não me lembro desse lance aos 77 minutos. Eu procurei, não encontrei o vídeo, não sei se há vídeo ou não, depois se quiserem deixar nos comentários se alguém encontrou imagens desse lance do Varela sobre o Sudakov. Fui procurar à imprensa desse jogo, as análises que a imprensa faz sempre à arbitragem, com vários ex-árbitros a analisar as jogadas, e esse lance do Varela não foi analisado, não encontrei lado nenhum, portanto não consigo encontrar referências. Até admito que possa ter sido uma entrada muito dura, mas o que eu sei é que viu o cartão amarelo, portanto foi sancionado, e nunca tinha sido falado. É aquela coisa que eu achei, o Benfica fez um vídeo com 8 ou 10 lances, talvez achando que o Porto não ia avançar com a queixa sobre Pavlidis. Quando o Porto avança com a queixa, o Benfica espera um pouco, quando passa o prazo diz que vai fazer queixa sobre o Varela. Enfim, pareceu-me aqui só uma resposta. Eu acho que o Benfica está muito preocupado, o Rui Costa, por causa das eleições, e vai fazendo estes truques, como muita gente aqui comenta. O Benfica é o clube que mais se envolve nestas coisas, e o Sporting também aqui a querer se envolver, porque o presidente do Sporting gosta muito de se meter nestas coisas. Ele que diz que vai ser campeão, ele que depois do Clássico veio dizer que ia ser campeão, empatou com o Braga, numa altura em que podia ter se aproximado mais do Porto, mas veio dizer que ia ser campeão. Ele gosta também de entrar nestas confusões. Eu acho que ele gosta mais até do que o Vilas-Boas e o Rui Costa. Acho que eles não gostam tanto. O Rui Costa é mais
pela questão das eleições e o Vilas Boas foi mesmo porque tinha de ser murro na mesa. Acho que, portanto, o Sporting é o que fala mais nestas questões e o Sporting a avançar então aqui com uma queixa contra o Vilas Boas. Penso que também uma das queixas que existe é por causa do Porto ter falado da arbitragem do jogo do Porto B com o Torriense. Penso que também foi uma das queixas. Mas enfim, há várias. Se acharem que mais alguma é muito importante, podem deixar também nos comentários a vossa opinião. E um pouco na sequência destas queixas, eu achei surreal que hoje há uma entrevista que saiu, entrevista exclusiva do Jornal A Bola, com Alan Varela, que eu acho surreal, não sei como é que é possível, em que o Jornal A Bola, o jornalista faz questões ao Varela do género se acha que o Porto fez bem em não querer ganhar o Benfica, dando a entender que o Porto é que abdicou de atacar para não perder com o Benfica. Se acha que estamos numa fase do campeonato em que importa mais não perder do que tentar ganhar, assim, surreal. O Varela teve que responder a isso tudo. Ele até respondeu bem, ele tentou fugir às perguntas, cortou logo essas perguntas mais agressivas, como faz também em campo ali a número 6, a limpar tudo, as bolas que vêm ali perigosas a ameaçar a defesa. E mais surreal ainda, achei os jornalistas perguntarem-lhe o que é que ele acha da queixa que o Benfica pode vir a fazer, que o Benfica nem fez ainda, contra ele. Ele disse que já é passado, que só pensa no futuro e que esse jogo já passou e que esse lance acha que nem foi assim tão grave. Mas não importa aqui tanto a resposta do Varela, o que eu acho surreal é a entrevista em si, como é que os jornalistas conseguem uma entrevista exclusiva com o Varela, com o jogador do Porto, e fazem tantas perguntas a atacar, a dar a entender que o Porto é que defendeu e que não quis ganhar o jogo, quando o Benfica é que fez isso, tinha a estratégia clara de anular o jogo ofensivo do Porto e abdicar praticamente de ganhar o jogo, e fazer essa pergunta diretamente a um jogador e depois ainda perguntar-lhe sobre as queixas, as supostas queixas que o Benfica pode vir a fazer. Achei impressionante, não sei como é que esta entrevista foi possível. Claro que depois ele ali pelo meio responde a muito mais coisas, sobre ser um orgulho representar o Porto, fala sobre a seleção, que o Varela nesta paragem de seleções não foi convocado para a seleção, mas estreou-se na outra paragem anterior. Fala sobre a importância desta equipa, fala sobre os reforços, ele diz que impressionou muito, o que impressionou mais foi o Froholt, mas que todos os reforços do Porto têm muita qualidade. Há aqui muitos pontos interessantes na entrevista, mas eu acho que a grande motivação desta entrevista, eu acho que eram essas perguntas muito estranhas, não sei como é que é possível. Eu nem sei nem se o Varela não podia se levantar e sair, mas enfim, o Varela acabou por responder ali um pouco politicamente correto, mas achei uma entrevista surreal por essas perguntas que lhe fizeram. Falando de reforços e transferências, o Porto continua muito forte, está, como eu já tinha dito aqui nos vídeos anteriores, a preparar-se para contratar um defesa central, e fica aqui uma possibilidade dele vir da Arábia. Pode não ser já este defesa central, mas o Vilas Boas, numa entrevista, mais uma que ele deu ontem, disse que o Porto vai contratar mais jogadores na Arábia Saudita, assim como contratou o Gabri Veiga. Ele diz que é um mercado muito interessante. De facto, o Porto tem estas estratégias muito bem delineadas. Ele diz que foi mais fácil convencer o Gabri Veiga a vir da Arábia Saudita para o Porto e que o Gabri Veiga do Celta de Vigo era um talento demasiado grande e jamais o Porto teria conseguido contratá-lo e que o Porto vai aproveitar mais oportunidades destas. Ele diz que há vários jogadores na mesma situação do Gabri Veiga que saíram da Europa para a Arábia e que querem uma porta de entrada para voltar e que o Porto pode ser essa porta de entrada. Eu acho que o Porto faz muito bem aqui em aproveitar isso. De facto, o Gabri Veiga é um grande talento que o Porto conseguiu ir buscar à Arábia Saudita. O Vilas Boas diz mesmo que ele é um dos grandes talentos da sua geração e que continua a ser, e realmente é um grande jogador, crucial na estratégia aqui do Farioli, até em detrimento do Rodrigo Mora, como já temos aqui comentado muitas vezes. E eu também acho que o Porto faz muito bem em ir buscar jogadores a estes mercados, uma vez que mercados como o brasileiro, como o Vilas Boas chegou até a falar disto numa das entrevistas que deu no Futebol Summit, o mercado brasileiro meio que se fechou ao futebol português, não totalmente. Temos o caso do William Gomes, foi uma grande contratação, um grande negócio, mas jogadores, como dizia o Vilas Boas, como o Estevão, o Hendrick, são jogadores que antigamente começariam por um grande português e que hoje já passam diretamente para as grandes ligas e que está mais difícil contratar nesses mercados tradicionais. Então o Porto a fazer muito bem, a abrir-se também ao mercado da Arábia, é uma boa estratégia do Porto, e o Porto também tem tido uma boa estratégia que ajudou muito a montar este plantel, que eu dizia no vídeo de ontem, que foi contratar jogadores que tinham esperança de jogar no Mundial, e o Porto ainda vai tentar usar isso a seu favor em janeiro, ainda vai a tempo também de encontrar ali um internacional que precise de minutos. O próprio Varela, na entrevista que lhes deu ao Jornal A Bola, falava sobre isso, dizia que ainda não perdeu a esperança de ir ao Mundial, apesar de não ter sido convocado desta vez, ou seja, ele precisa de mostrar serviço para ir ao Mundial, isso é uma motivação extra em épocas de Mundial, e o Varela a mostrar que isso é mesmo real. Há muitos jogadores nessa situação e o Porto pode aproveitar isso para ir buscar mais jogadores. O Froholt era mais um jogador nessa situação, o Froholt que só começou a jogar regularmente pela seleção da Dinamarca depois de chegar ao Porto, acaba por ser também uma boa bandeira para atrair mais jogadores, para chamar a atenção. Uma vez que o Froholt fez isto, outros jogadores podem acreditar que é possível também. E o Froholt está a brilhar mesmo na seleção da Dinamarca. O Froholt, o Bednarek e o Kivior já chegaram ao Porto e o Farioli deu-lhes um dia de descanso. Eu acho que vai também confirmando aqui a teoria que eu vos tenho dito aqui muitas vezes nos vídeos. O Farioli usa muito as paragens como prémios, os dias de descanso,
e ele deu 5 dias ao plantel que ficou, mas os internacionais não tiveram direito a isso, e ele agora a dar, eu acho que isto tem a ver muito com objetivos internos e também fazê-los descansar. Como eu dizia, esta paragem de seleções acaba por ter uma vantagem maior em relação à anterior, porque o Porto vai jogar para a Taça. E como muita gente comentava ontem, eu perguntei se achavam que o Porto ia jogar com os titulares ou com os suplentes. Muita gente a dizer que vai jogar com os suplentes. Também acredito que sim, pode jogar ali um ou outro titular, embora o Farioli é muito exigente, ele também pode usar esse jogo com o Soluricense para readquirir o ritmo, um bocado substituindo aquele amigável que fez com o Lourosa, de má memória, na outra paragem de seleções, mas ele aqui a dar descanso, um dia de descanso aos 3 internacionais que brilharam pelas seleções. O Kivior, o Bednarek e o Froholt, muito elogiados, saíram muito valorizados dessa presença nas seleções, mas também cansados. São viagens, principalmente Froholt, que admitiu que no fim do jogo, do último jogo com a Dinamarca, estava muito cansado e, portanto, é importante que ele descanse. Eu nunca tinha visto o Froholt cansado, foi a primeira vez que eu vi falar sobre isso e, portanto, é importante mesmo que ele descanse, até porque mesmo no jogo da Taça, se for preciso desbloquear o jogo, eu acredito que o Froholt é a primeira opção a entrar em campo, como aconteceu com a Estrela Vermelha. O Porto estava com os suplentes todos e o primeiro jogador a entrar para tentar ganhar o jogo foi o Froholt, dos titulares. E acho que mesmo sendo no jogo da Taça, o Farioli não vai querer perder, até porque a Taça é uma prioridade. Todos esperamos que o Porto vença tranquilamente, mas como vai haver ali mais uma vez uma mistura de suplentes, até de jogadores da equipa B possivelmente, às vezes é preciso lançar um titular e pode ter que ser o Froholt ou um dos centrais para manter a estabilidade na defesa, e então o Farioli dá-lhes um dia de descanso, a mostrar que os conceitos da equipa já estão muito bem incorporados, não precisa tanto de treino, e também a mostrar que esta semana é menos intensa do que foi aquela com o jogo do Nacional, quase em cima dos jogos de seleções, e que os jogadores têm mais tempo para descansar, e também eu acho aqui a cumprir alguma promessa, algum objetivo interno que foi alcançado. Sabemos que ele tem muitos objetivos defensivamente, que o Kivior e o Bednarek estão com certeza a cumpri-los todos, pode também ter a ver com isso. O próprio Froholt tem feito grandes exibições e precisa de descanso, e portanto aqui eles até mais um dia de descanso numa semana em que o Porto treinou praticamente com a equipa B toda. O Farioli chamou muitos jogadores da equipa B, o Farioli treinou praticamente com um plantel cheio, mas cheio de jogadores da equipa B. Vamos ver quem é que fica. Eu acho que pouco ou nada se vai retirar daqui, acho que ele só usou mesmo para dar mais dinâmica aos treinos, porque o Farioli não é muito de apostar em jogadores da equipa B. Eu tenho dito aqui muitas vezes, o Porto já anda atrás de um defesa central, encosta um pouco o Gabriel Braz, que não teve oportunidade nem com a Estrela Vermelha. É pena, muita gente aqui diz que ele tem qualidade e que podia ter mais oportunidades, mas acho que o Farioli não é muito de apostar nesses jogadores. O Alarcón será a exceção, e mesmo assim, quando o Caramos estiver em forma, já não sei se vai ser a mesma coisa. Talvez jogue só na Liga Europa em casos extremos, porque não há realmente um suplente para o Borja Sainz. O Porto, que vai ter 6 jogos até à próxima paragem e 5 deles são fora, portanto vai ser uma série impressionante e difícil. Não vai jogar nenhum clássico, mas são jogos difíceis, com o Braga Famalicão. O Braga no Dragão, o Famalicão de Deslocação, acho que são os jogos mais complicados e mais importantes. Claro que depois os jogos da Liga Europa com o Trek e com o Forest, principalmente o Forest, por ser Inglaterra, são também importantes. No fundo é importante o Porto ganhar os jogos todos, mas diria que Famalicão e Braga vão ser os mais complicados. Sem esquecer também a deslocação a Moreira de Cónegos, porque o jogo com o Moreirense é tradicionalmente complicado e o Moreirense está a fazer um bom campeonato, está a ser uma das surpresas do campeonato, e sendo um jogo fora, o Porto já perdeu muitas vezes pontos nesse estádio, vai ser mais um estádio complicado, mas o Porto para já parece que vai para esta série de jogos na máxima força, sem o De Jong e o Nuno Pérez, mas de resto com a equipa toda pronta, toda a postos. Vamos ver se não há nenhuma lesão. O Vilas Boas já falou sobre a preocupação de não haver mais nenhuma lesão. Aliás, o Porto não chegou a marcar nenhum amigável. Como falamos aqui, o Porto também a ter mais cuidado em gerir a intensidade dos treinos, a agressividade, porque não pode haver mais lesões para o Porto estar na máxima força para esta fase decisiva do campeonato. Aquilo que eu dizia, o Porto tem que gerir fisicamente, como está a fazê-lo, ao dar os dias de folga ao Kivior, ao Bednarek e ao Froholt, mas também tem que gerir emocionalmente. O Zaidu fez uma viagem muito longa, teve aquele problema com o avião, não sendo um titular pode não ser tão grave, mas por exemplo o Samu, o facto de não ter jogado nenhum jogo pela seleção, eu acho que o desgaste, eu acho que o Samu é muito ambicioso, é preciso também saber equilibrar aqui a expectativa. Não sei se, por exemplo, lançar o Samu no jogo da Taça não pode ser uma boa estratégia para ele marcar golos e ganhar confiança, porque ele é um jogador que, acima de tudo, precisa de golos. Mais do que descanso físico, ele precisa de golos para descansar emocionalmente. Eu acho que esse é um dos fatores que é preciso muito ter em conta com o Samu. E, portanto, seria bom, se calhar, lançá-lo na Taça, nem que seja na segunda parte. O próprio selecionador da Espanha também já compreendeu isto. Eu vi hoje umas declarações dele a dizer que o Samu não jogou nenhum jogo, mas vai jogar brevemente, que não é no futuro muito longe, que vai ser
em curto prazo, ou seja, tentar motivar o Samu. Também não entendi porque é que ele não o coloca. Ontem alguém comentava que a seleção de Espanha é muito forte, e realmente é. Ainda assim eu acho que o Borja Sainz podia ser convocado e acho que o Samu devia jogar uns minutos. Quando um jogador tem muita qualidade e é convocado para a seleção, devia jogar alguma coisa. Faz lembrar um bocado o Rodrigo Moura também, quando foi convocado para a seleção nacional e depois não jogou nenhum minuto. Acho que o selecionador podia dar nem que fosse uns minutos só para também valorizar um pouco o jogador. Mas pronto, cabe ao Porto aqui valorizá-lo. Ele também sabe, ele é o titular do ataque no Porto. O De Jong chegou ali a ameaçar, mas agora está lesionado. O Denis Golos está a subir de forma, mas o Samu ainda é o dono e senhor daquela posição e ele precisa de golos. E agora o foco da equipa é então esse jogo da Taça, que está-se a aproximar, é já na sexta-feira. Hoje também seria o aniversário de Jorge Costa, o falecido diretor do Porto, ex-capitão, que emocionou, que foi de facto uma grande perda esta época do Porto. A quem o campeonato vai ser dedicado. Nós já fizemos vários vídeos de homenagem ao Jorge Costa na altura, mas ele agora, no dia de aniversário dele, deixa também aqui uma nota, mais uma vez, essa grande figura do Porto, que foi muito bem homenageada pelo Porto, pela Câmara de Gaia, alterando o nome do centro de treinos para Centro de Treinos Jorge Costa. Acho uma homenagem bonita, justa e mais que importante. Eu hoje li em algum sítio que parece que o Porto tem notícias de jornais a falar de Jorge Costa espalhados pelos balneários e pelos corredores, para também lembrar sempre os jogadores da presença dele, do quanto é importante representá-lo e valorizar os valores de Jorge Costa. Realmente Jorge Costa fica aqui uma figura eterna e mítica do Porto, e sempre que há uma entrevista, um pós-jogo, em que se fala de atitude ou de intensidade dos jogadores do Porto, falam sempre de Jorge Costa. Estão sempre a entender que está sempre presente esse espírito de Jorge Costa e que toda essa intensidade em campo muitas vezes é para representá-lo, para homenageá-lo. Portanto, muito importante aqui, acho que justo essa homenagem. E como dizem muitas vezes, e eu acho que sim, acho que ele deve estar muito orgulhoso com esta equipa, está muito intensa, muito a Porto, e até aquela dupla de centrais com muita qualidade deve deixá-lo também muito satisfeito. E agora eu quero saber de vocês, se vocês concordam com o Vilas Boas, que diz que o Gabri Veiga nunca teria vindo para o Porto se não tivesse ido para a Arábia Saudita, se concordam com essa visão dele de ir buscar mais jogadores da Arábia Saudita que queiram vir para a Europa, aproveitar esse mercado, se concordam com o Farioli a dar folga aos internacionais, se acham que ele vai dar a mais internacionais ou só deu a estes porque chegaram um pouco mais cedo. Mais uma vez vos pergunto se acham que vão jogar os suplentes ou os titulares nesse jogo com o Floriciense. Eu acho que vai ser uma mistura, mas há muitas dúvidas nesse 11, é difícil prever. Ainda não temos pistas suficientes sobre quem vai jogar, temos que esperar mais 1 ou 2 dias. Se alguém viu essa entrevista do Varela, o que é que acharam dessas perguntas? Se concordam comigo que aquelas perguntas são inadmissíveis, que não se fazem aquelas perguntas a um jogador que aceita dar uma entrevista exclusiva? Se acham que houve ali a intenção de provocar o jogador do Porto, ou até o próprio foco do Porto? O que é que vocês acham desta onda de queixas e de castigos que está agora a assolar os 3 grandes? O que é que vocês acharam do Sporting ter feito a queixa sobre o Vilas Boas? Se acham que ele vai ser suspenso? O que é que vocês acham deste lance do Varela sobre o Sudakov, que o Benfica diz que vai fazer queixa? Vai apresentar queixa, mas não apresentou em tempo útil. Vai apresentar depois, não sei quando. Se acham que vai mesmo apresentar queixa? E se vocês viram esse lance? Se concordam que era lance para vermelho? Ou se acham, como eu acho, que isto é tudo estratégia e que é um pouco para as pessoas não valorizarem tanto essa queixa do Porto sobre o Pavlidis? Será que o Pavlidis vai ser castigado? Qual é a vossa opinião sobre todos estes casos? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam também de deixar o like. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.